Olá! Em 2021, o Brasil registrou 78.600 divórcios, o recorde na história do país. Em 2022, esse percentual, ou melhor, este número teve uma queda de 10%. E fechamos 2022 com 68.700 casamentos desfeitos aqui no Brasil. Alguns alegam que a pandemia foi um dos motivos para o aumento dessa estatística. Mas será que a gente pode atribuir apenas à pandemia o fim dos relacionamentos? E mais ainda, o que fazer depois que um relacionamento de tantos anos acaba? Como recomeçar a nossa vida? Como recomeçar esta história? E quando o casamento tem filhos, como administrar isso? Este é o nosso tema de hoje, aqui no Papo de Psique, atendendo a pedidos aqui dos internautas que nos acompanham. Eu aproveito para agradecer a você que está acompanhando aqui o nosso canal, que está gostando dos programas, que está dando o seu feedback. É muito importante isso para a gente. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. E faz toda a diferença ter você aqui com a gente. Lembro que é super importante que você participe de alguma forma aqui deste nosso programa. Um jeito super simples, basta que você dê um like aqui embaixo, nessa mãozinha que está aqui. Por que, Alexandra? Todo mundo pede para fazer isso. Porque, gente, é através da quantidade de likes que a gente recebe que o YouTube ele entende que este conteúdo ele é relevante. E com isso ele começa a espalhar o conteúdo para outros perfis de outras pessoas. Então ele estende o alcance daquilo que a gente está fazendo. Então não esquece, você que está assistindo, não esquece de dar o teu like aqui, deixar o seu comentário, que é muito importante aqui para a gente. É sempre bom ter você conosco. Para conversar sobre esse tema, divorciei e agora? Que é a dúvida de muita gente que tem que recomeçar a vida depois de anos de um relacionamento a dois. Nós fomos em busca dela, que é psicóloga clínica, tem especialidade em terapia de família, ou terapia de casal, melhor dizendo, e é vice-presidente da Associação Pernambucana de Terapia Familiar, a APTEF. A gente traz aqui hoje para o nosso Papo de Psique, Cristiane Ossu, que entra a partir de agora aqui neste nosso bate-papo. Cristiane, seja muito bem-vinda ao Papo de Psique. Olá, Alexandre, muita alegria estar aqui com você, novamente conversando, né? E quero dar, né, um abraço, né, virtual a todos que estão agora aqui conosco. E vamos ter um tema muito interessante que traz muita questão, né? E a gente precisa realmente falar sobre ele para compreender esse momento. Muito obrigada Pois pelo convite. eu que agradeço por você ter aceito, né, disponibilizado aí um tempinho para estar aqui com a gente. Cristiane, 78.600 relacionamentos foram embora em 2021. Primeiro ano, digamos assim, né? Ou segundo ano da pandemia, onde as pessoas tiveram que ficar presas dentro de casa e tiveram que conviver. Mas essas pessoas não conviviam antes da pandemia, não? Me explique isso. É bem interessante, porque houve um aumento na pandemia, né, e agora teve esse 10%. Geralmente, quando está em contato com alguma dor, algum sofrimento e não consegue resolver isso na relação, nós muitas vezes ou vamos, né, ao encontro para conversar, ou então nós utilizamos mecanismos de defesa, e uma delas é a evitação, é a fuga, é levar para uma outra situação e esquecer aquele fantasma. Então, nesse momento, a pandemia fez o quê? Fica todo mundo em casa e se encarem. Né? E foi um momento de olhar muito para si, né? E também olhar muito para a relação e para o outro, que tivemos que estar muito mais próximos no sentido físico e também com as questões emocionais, cada um com as suas dificuldades. Aí né, vê a ebulição de emoções. Mas veja só, alguns casamentos tinham tempo.
né? Alguns casamentos, tá, mas menores, 2 ali, 3, 5 anos. Mas existiam casamentos mais longevos, digamos assim, e alguns desses casamentos vieram ao fim. O que a pandemia mostrou para a gente? Que, na verdade, as pessoas não estavam convivendo, mas apenas habitando sob o mesmo teto, porque, de uma certa forma, antes da pandemia, todo mundo tinha desculpa de que o trabalho era muito grande para ficar em casa. Na realidade, muitas vezes, os relacionamentos, né, os casamentos continuam porque vai como que se acomodando à situação. Muitas vezes não está bom, a situação está difícil, os dois muitas vezes mal se olham dentro de casa, mas por uma questão de comodismo, por uma questões sociais, eu não vou partir para uma separação, porque envolve, né, uma grande, vamos dizer assim, grandes áreas da vida. Então aquilo vai sendo adiado. Mas com a pandemia, o que aconteceu? Tivemos que olhar para isso, porque muitos casais, na realidade, não estavam nem casados sobre o mesmo teto, conviviam. Então, na realidade, se colocou de forma concreta o que já tinha acontecido. Muitas vezes é isso que acontece, independente de quantidade de tempo, mas de qualidade na relação. Isso é que é importante. O divórcio não é uma coisa fácil, não é, Cris? É um momento de muita dor, creio eu, para ambas as partes, seja para aquele que decide fazer a separação, como para aquele que não foi dele a opção e se vê às voltas com o rompimento ali daquela relação. Com certeza, para ambas as partes, porque geralmente, pelo menos a ideia que a gente tem, a gente pode dizer que duas pessoas querem estar juntas porque pretendem construir algo juntos. Existem planos, sonhos de construir uma vida, de ter filhos, de às vezes nem ter filhos, mas de profissionalmente até compartilhar, ter aquele ali ao lado que na parceria dê força, dê apoio. Então, além da questão de todo o casamento, do relacionamento amoroso, também existe o companheirismo e os sentimentos que permeiam essa relação. Só que aí, no convívio diário, diante das diversas situações da luta do dia a dia, aí surgem as irritações e pode ocorrer muitas vezes a falta, o outro se submete às vezes ao outro e com isso vai se sentindo mal, e isso não há diálogo, não há comunicação. Aí muitas vezes existem escapadas egoístas, vamos dizer assim, desentendimentos, e isso vai como que sendo colocado muitas vezes debaixo do tapete, a ponto de há uma queda forte que leva a um rompimento. Então, vai levando a essas situações, e aí todas aquelas expectativas, projetos, companheirismo vai se transformando em tristeza, em raiva, mau humor, e às vezes até no desamor. As pessoas começam muitas vezes a se submeter a determinadas relações porque não se ama o suficiente, e aí criando uma relação que é com toxicidade, com mal-estar, com violências diversas. Aí um pode sair, às vezes até para não morrer nessa situação, uma situação extrema, como pode sair também porque chega o ponto que eu não suporto mais isso, não dá mais para mim. E aí a gente tem que ver também, cada um tem a sua personalidade. E aí existem personalidades que são difíceis, pode até ter transtornos, que na relação leva realmente, a forma mais saudável seria realmente um afastamento para evitar um mal maior. Então, é uma carga de variáveis imensas. Então, a gente não tem como dizer, é exatamente isso. Mas se supõe que a dificuldade tem a ver com as questões internas de cada um. E aí, quando vai para o casal, leva as suas próprias questões e às vezes coloca a expectativa no outro de atender às suas necessidades. E às vezes até inconsciente. Como o outro nem sabe disso, vamos dizer assim,
Ou sabe, mas Ele não nem, dá. ele nem foi informado disso, né? E aí frustra, e aí eu fico com raiva. Eu não falo qual é a minha necessidade, às vezes eu nem sei, porque eu não me olho, eu não me conheço suficientemente, vou para aquela relação esperando que o outro que me dê tudo, o outro não vai atender, porque, Sim. né, mal se atende, e aí nós exigimos, cobramos e não observamos que a própria situação pode ser resolvida a partir de uma mudança de olhar e de escolhas em relação ao próprio ao outro também, né, É nesse verdade. sentido. E começa isso né, a ficar, né, na acúmulo de frustrações, de dores e de repente pode haver uma situação mais ou então simplesmente a pessoa vai desgastando e a própria relação vai como que esfacelando. É interessante que isso que você falou agora, né? Porque essa questão da gente não saber também expressar as nossas necessidades. Muitas vezes existe o medo aí por um histórico familiar, por heranças, às vezes de infância, de você se posicionar diante de uma insatisfação sua perante o outro, por questões diversas, ou porque acha que vai perder o amor, aquela coisa toda. E dentro disso tudo, você vai, como você falou, a questão do acúmulo das frustrações, das insatisfações. Quando isso explode, ou um vulcão em erupção, e aí vai espalhar lava para tudo quanto é lado, ou às vezes, quando há um pouco mais de maturidade, tenta se administrar ali da melhor maneira, às vezes parte-se até para uma terapia de casal, Isso, isso. né? Para uma terapia de casal. Às vezes o casal chega dizendo: "Acho que já pensou em separar, mas a gente não sabe como fazer", porque tem as mágoas e aí, tem os filhos, os outros familiares, né, se terminam querendo ajudar e atrapalha. Então, o que é realmente do casal, o que é meu, porque assim, o sistema familiar ele tem, vários subsistemas, existe o parental, né, o fraternal, então, o conjugal, e muitas vezes não se sabe a dinâmica em cada um que atua no sistema familiar como um todo. Então, muitas vezes a gente diz assim: eu vou estar nessa relação e eu não cedo para fulano porque eu estou cedendo para fulano. Não mesmo que eu estou, muitas vezes, fazendo jogo de cintura para ceder para a relação da qual eu me beneficio. Então, muitas vezes existe uma luta de poder, por incrível que pareça, né? Mas é comum. Duas pessoas que se unem pelo sentimento, que entre um e outro dizem: eu te amo, eu quero viver contigo, eu quero fazer uma vida sob o mesmo teto, vamos estar juntos, e de repente são antagonistas, inclusive, com muita mágoa, muita dor. Então, às vezes o casal chega com isso aí, e aí começa vamos colocar isso, e vamos olhar esse casal, né, que é uma chama o terceiro, 1 mais 1 igual a 3. O terceiro é a relação, ela às vezes está definhada, magrinha, cheia de sangrando muito, e a gente diz: Anêmica, coitada. anêmica, sem vida. Então, o que acontece muitas vezes é que vamos dar uma olhada, e a comunicação é a base de tudo. Expressão dos seus sentimentos. Mas para isso é preciso se conhecer. Como é que eu vou expressar como eu estou me sentindo? Para uma conversa madura, se eu acesso em mim as minhas dores para colocar para fora naquele momento, sem filtro, mais ou menos assim, com cobranças, apontando o dedo, reclamando sem ouvir. Então, o terapeuta ele vai fazer o quê? Intermediar isso aí para que diga assim: olha, fulana, dá uma olhada no que ele está dizendo. Agora, fulano, dá uma olhada, olhar é escutar, escutar com o coração. O que fulana está dizendo? Porque eles não sabem, ou desaprenderam, ou não aprenderam na sua vida a serem ouvidos ou a ouvir. Então, é mais ou menos uma dinâmica que precisa se reestabelecer ou ser aprendida na relação. Então, há casais que chegam e depois repensam e dizem: não, a gente quer continuar.
E há casais que chegam achando que vai continuar e diz, não dá desse jeito, porque existem valores intrínsecos a cada um, para o qual, naquele momento, se coloca, olha, para mim, o valor honestidade, por exemplo, do ponto de vista de lealdade, fidelidade, é primordial para uma relação. E quando isso não é trabalhado de forma a outro respeitar isso e fornecer esse valor, pode ser que a relação não dê continuidade. Fica difícil, Sim, né? Estabelecer a sim. confiança. E às vezes há uma confiança que foi quebrada e que o outro, né, diz, puxa vida, realmente eu errei, né, no sentido de eu não deveria ter feito, quebrado esse vínculo de confiança, mas eu estou aqui para rever esse posicionamento. Então, baseando-se em responsabilidade de cada um, na manutenção da relação, aí pode ser, sim, que a relação possa ser revista, refeita, fortalecida, mas é preciso se determinar para que isso realmente aconteça. Quando um quer e o outro não quer, ou diz que quer e a gente está percebendo que não quer, vai ficar difícil. Então, tem que ter uma decisão, né, para Sim. manter ou rever, para, às vezes, recasar, porque às vezes acontece sim também, que retornam, não é? Mas ver se o motivo que está retornando é o mais acertado, e não por carência, por medo de estar só. É preciso ver também até esse retorno, como, por que será? Cris, Existe algumas nuances. dentro dessa lógica que você trouxe aqui, seria correto a gente dizer que o fim de um relacionamento ele é responsabilidade de ambas as partes, porque geralmente quando um relacionamento acaba, a parte que fica mais ferida sempre acusa o outro. Uhum. Né? Sempre acusa o outro é culpado, o outro fez isso, o outro deixou, o outro me abandonou, eu sou coitadinha da história, eu sou o coitadinho da história. Enfim, Sim. um relacionamento ele é responsabilidade dos dois. Ambos. Com certeza. Por quê? Porque não é dizendo, ela ou ele fez determinada atitude porque o outro não abriu a chance para que isso pudesse acontecer. Tá, mas a partir de que momento vocês se decidiram sentar juntos de forma madura, expor o que estava acontecendo? O quanto muitas vezes um busca fazer isso e o outro não fornece essa escuta. Sim. Não tem como os dois se eximirem de algo que é dos dois, que é feito pelos dois. Muitas vezes a gente ouve um homem dizer, mas eu traí porque aquela mulher não queria ter relacionamento sexual, né, todos os dias. Uhum. Então eu busquei uma outra companheira para sexualmente me satisfazer. E para aquela mulher, essa forma de relacionamento não é aceitável. Foi conversado sobre essa questão da sexualidade do casal? Uhum. Antes, inclusive, de se casar, né? Exato, tudo isso precisa ser conversado. Que envolvem várias questões. Só que a gente às vezes faz assim, a beleza, né, da paixão, aquele outro que eu acho que vai preencher todas as minhas carências, que vai dizer eu te amo, porque a gente não se vê quem dizer isso. Quem tem que dizer isso sou eu para mim, primeiro. E aí o outro não é daquele jeito que muitas vezes pinta, porque a gente ainda está com aquela paixão que não deixa a gente ver com mais clareza o que o outro é com seus defeitos, com suas Uhum. qualidades, né? Por aí. E qual é, Cris? Tem uma outra questão dentro disso, e aí, aproveitando um pouquinho de uma fala anterior sua, quando você diz assim, às vezes a família quer ajudar e atrapalha. Até que ponto um contexto familiar ele pode atrapalhar um casamento? Por exemplo, eu vou dar duas situações, porque aí você já desenvolve. Primeira situação, o filho ou a filha que você falou que quando a família tem vários sistemas. E quando a gente casa, é um novo sistema que está sendo formado. Sim. Né?
É um novo sistema. A gente, tá, é filho, mas a gente passa, digo assim, a ser visita na casa dos pais e não mais habitar naquele teto, né? Que a casa ali agora é dos nossos pais e eu agora estou na minha casa. Então, assim, duas situações. Situação 1, a filha ou filho que tem uma situação de codependência imensa e profunda com os pais, certo? Sim. E um outro caso, que é o fato de situações onde os familiares tomam conta daquele casamento. Por exemplo, todo final de semana o casal não tem um final de semana sozinho, porque tá a mãe, tá a sogra, tá o sogro, tá o tio, tal coisa, papapá, enfim. Como é que isso atrapalha numa situação de casamento? Isso acontece muito da família emaranhada, né, que chama muita Que nos atenção. fala a constelação familiar. Também, exato. E a formação que eu tive foi sistêmica, né? Então não tem como a gente não apartar disso aí. Então a família emaranhada não existe limites. Todo mundo entra na casa de todo mundo, você vai ver. Daqui a pouco um abre a porta, às vezes fica no mesmo terreno, às vezes um apartamento na frente, no mesmo andar, às vezes sobe, e a porta está aberta o tempo todo, e todo mundo se mete na decisão do outro. Aquela família bem que não vê os limites do casal, daquela que a gente que falou há pouco. E Uhum. o que acontece? A depender do jeito dessa educação, lógico, são duas pessoas que tiveram duas famílias com uma determinada educação. Aí o que é que acontece? Aquela mocinha se casa, mas não se torna a esposa, continua se tornando a filha que apenas saiu de casa. Então, às vezes, a mãe amanhece lá batendo na porta, se não tiver cuidado, adentra a o apartamento sem nem pedir licença, e se tiver tido, acabar de ter filho, por exemplo, com a ideia de que vem ajudar, de que a ideia de que está ali, e aí começa a não respeitar o casal. E a filha, se ela tiver essa dependência, juntando uma coisa com outra, não é? Emocional, se Uhum. ela não amadureceu, ela pode exatamente não colocar o limite, dizendo, mãe, a senhora é muito bem-vinda aqui, mas quando a senhora vier, avise para eu poder me organizar. E isso às vezes é dificílimo, porque a mãe pode ver isso como uma pancada. Você não me quer na sua casa. E aí, quando isso acontece com a sogra, a situação ainda é mais delicada, Ah, porque o filho vai ficar dolorido. Você não aceita minha mãe, mas não é isso. Eu preciso colocar um limite. Que mesmo que a gente seja porta com porta, aqui é meu lar, aqui é minha casa, que você continua filho dela, mas você agora é um marido que tem o sim. seu lar. Então, Ou você é minha esposa. Né? exato, você é minha esposa. Então, às vezes a gente casa, mas não assume o outro no sentido concreto, entendeu? Interessante. E isso acontece quando vem os filhos. Daqui a pouco a avó se torna mãe, sabe? E entra na relação e a própria. Aí é preciso realmente. É que precisa de intervenção do terceiro, porque senão a pessoa não aprendeu, porque não foi ensinada a essa moça, por exemplo, de que ela tem autonomia. A autonomia foi cerceada desde pequenininha, desde criancinha, não foi ensinada a ser autônoma. Ou foi super protegida, ou foi dito que ela não tem condições de, por si só, prover a sua vida, gerir a sua vida. Isso tem a ver com as questões dos pais também, com as suas dores, com os seus traumas, com as suas questões, que vai passando de geração para geração. Isso a gente vê também na terapia familiar, terapia de casal. Então, é preciso perceber quando há um mal-estar na relação do casal, antes que isso cresça, se não conseguir lidar com a situação, busque ajuda.
para evitar sofrimentos. E porque o casal ele vai tendo ciclo de vida, né? O casal sem filhos, daqui a pouco vem o primeiro filho, daqui a pouco o segundo, aí o primeiro filho já está num ciclo de vida outro, que são outros problemas, outras questões, outros aprendizados, aí vem um bebezinho, às vezes vem um pai idoso que está doente, vem para casa, é outro ciclo, outra faixa etária com outras questões a serem trabalhadas, que mexe como um mobile, né? Uma coisa Uhum. entra, mexe o mobile todo. Então, assim, e às vezes, numa situação de pandemia, a coisa não consegue ser estabilizada, sabe? Aquilo fica Uhum. muito intenso. Aí muita gente não suporta aí a fuga do que, às vezes, o enfrentamento de uma forma totalmente distorcida, mais sofrida. Então, às vezes ocorre, né? E quando isso ocorre, né, a gente diz assim, é uma perda de luto mesmo, né? É uma perda para todos. Todos saem perdendo, no sentido do que trouxe de plano para si. Então, a depender de cada um, aquilo pode estar mais ou menos intensa a dor. É uma Entendo. fase muito difícil. E a outra questão também é quando objetivos de vida começam a divergir, né? Sim, é uma questão muito interessante, porque às vezes há trabalho, aí um precisa viajar, Uhum. às vezes volta, às vezes passa meses, e tudo isso vai abalar a relação. Isso tem a ver com valores também. Então, Certo. assim, se o valor trabalho, né, dizendo quais são os meus valores, trabalho, família, honestidade, felicidade, ok. Qual que está em primeiro lugar? Trabalho, ok. Surge uma viagem para você passar um mês fora. Ou vou agorinha. Primeiro lugar, Uhum. família. Ah, não, peraí. Vamos ver se eu consigo fazer com que eu tenha mais tempo para ficar com a minha família, se eu consigo um trabalho que eu seja mais próximo. Então, tenta ver. Então, o que acontece é que, pela necessidade, muitas vezes a gente se submete a algo que é muito dolorido. Então, o trabalho vira um sofrimento muito grande, porque aquele Uhum. valor família não está sendo alimentado, e tudo isso vai interferir nas relações dessa família, por exemplo. Então, existe muita, Entendi. muita, muita coisa aí que pode interferir na relação, sabe? E aí a relação acabou. 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, você conviveu com aquela pessoa, você construiu uma outra realidade de vida, de rotina, de tudo, e de uma Sim. hora para outra isso simplesmente, puf, termina. E agora? E agora a gente diz assim, E puf, agora, termina. José? E a sensação, o que é que fica aí, né? O que é que fica? Essa dor que todo mundo diz, né? E agora? Eu, às vezes, ouvi alguém dizer, é como se tivesse tirado o chão e Isso. ficasse sem base. Então, a pessoa se sente muitas vezes à deriva, perdida. A gente chama assim de luto, o luto também, das fases do luto, da separação tem, não é? Então, a pessoa muitas vezes não aceita. Aquela situação não pode estar acontecendo comigo, eu não vou suportar, deve ter havido algum engano. Então, toda essa questão, com essa dor, muitas vezes a pessoa toma atitudes, mudanças radicais, que pode depois se arrepender. Então, estou dando um exemplo. Então, nesse momento agora que eu acabei esse relacionamento, eu vou partir para uma viagem e vou morar lá no Tibete. Um exemplo bem exagerado, tá? Certo. E aí vende tudo e agora eu vou me recuperar lá, ficar meditando. E depois, quando Ei. passa a fase do luto, cai a ficha. Não era necessário eu fazer isso. Uhum. Foi uma fuga daquele sentimento de luto, daquela dor inicial, que não aceitava de jeito nenhum internamente, e aí começou a utilizar subterfúgio que depois
pode se arrepender. Então, esse é o momento que a gente tem que, calma, vamos sentar e sentir o que está sentindo, sabe? E aí, saber que às vezes a gente que não está, né, que não quis a separação, muitas vezes se sente altamente injustiçado, aí passa da sensação de que não é possível que isso está acontecendo. Então, todas aquelas promessas, toda aquela parte boa, tudo isso foi por terra, eu confiei tanto, poderia ter visto isso, ou surge a culpa também, será que fui eu? Será que eu poderia ter feito ou não poderia ter feito? E aí começam muitas interrogações. Então, da parte quando se diz assim, da negação, muitas vezes eu não posso aceitar isso, e é um sofrimento muito grande, muitas vezes passa para tá, então isso aconteceu comigo, eu estou revoltada com Deus, com a vida, com ele ou com ela, estou com raiva de tal familiar. Então começa a dizer, já que eu não posso fazer nada, que eu estou vendo que isso mesmo aconteceu, eu vou brigar com Deus e o mundo. E aí realmente muita raiva, muita raiva. E o que acontece, a alienação parental acontece nesse momento, né? Quando envolve as crianças, a criança se torna objeto na mão desse pai ou dessa mãe, e às vezes até avós, outros que estejam juntos. Já atendi no hospital das clínicas algumas questões, né, porque era enviada pela justiça, então, Sim. de solicitar, né, que o casal, a família fosse trabalhada por causa da questão de alienação parental, e às vezes não tinha nada a ver com o casal em si, mas com alguns familiares que atuavam nesse processo e um dos pais se submetia a isso, né? Por uma Entendi. questão mesmo, acontece dessa forma. Então, isso na forma da raiva, isso a própria raiva do ex-cônjuge, mas também existe a raiva dos outros que contamina aquela Sim. situação. Então, entrar em contato consigo e dizer o que é meu e o que não é. Não é? Na realidade, esconder uma tristeza muito grande, pode se aliar a um sentimento de rejeição que já teve em outras relações, ou até na vida quando criança, pelos seus pais, por pessoas com que devotou carinho, amor e não teve a devida aceitação, né? Tem muita Sim. coisa E também. aí, essa raiva também, Cris, porque a gente viu agora há pouco, como você mesmo colocou, que um relacionamento ele é de responsabilidade de ambos. E que quando ele também vem ao fim, também existe uma corresponsabilidade, que pode ser de igual para igual, pode ser que um tenha mais do que o outro, mas enfim, até em relacionamentos extremamente disfuncionais, digamos assim, como entre um narcisista e um borderline, a gente sabe que existe uma tomada que conecta os dois ali, dentro dessa conexão. Mas a minha pergunta é, por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Essa raiva que muitas vezes a gente sente, porque não tem como não sentir luto, claro. É uma desconstrução, algo que você edificou ruiu. Sim. Mas pode acontecer que no meio disso tudo também exista aquela raiva, a raiva que eu jogo para o mundo, muitas vezes também é uma raiva de mim mesma, que eu não estou em condições de ver naquele momento. Sim. Pela minha participação, pela minha corresponsabilidade naquele fim daquele relacionamento. E isso acontece muito com a questão da culpa, né? Isso tem a ver muito com a culpa, até de forma inconsciente. Eu me culpo e, ao mesmo tempo, como eu culpo, eu sinto raiva de mim mesmo. Eu sinto raiva de mim mesmo por ter agido desse jeito, por não ter agido desse jeito. E essa raiva se junta a uma vergonha também, por não dei conta de uma relação e agora todo mundo ali vai ver que eu agora sou uma pessoa descasada, que não deu certo, e vou ter que contar para as pessoas. E a gente sabe, né, que os amigos que chegam que não estão acostumados fazem, cadê fulano? Ou cadê fulana? Aí outro faz, não sei. Aí a pessoa para assim, não sei, eu não estou mais com a pessoa. Tá, desculpa, não sabia. Fica aquela situação, né? Olha, é aquela situação que você passa a faca, assim, né? De tão constrangedora que fica. Muita gente já passou por essa situação de procurar Olha, pelo. eu tenho uma tática com relação a isso, tá?
Eu tenho uma tática com relação a isso. Eu acho que isso aconteceu comigo uma vez. Foi única, primeira e única. Porque o que é que eu faço? Eu tenho duas técnicas para desconfiar. A primeira técnica é a rede social. Porque a gente sabe que rede social hoje é uma vitrine. Então, tem gente que é aquela coisa, meu amor para cá, meu amor para lá, meu amor para cá, meu amor para lá, um monte de foto, só sai foto de dupla. De repente, a pessoa só sai foto sozinha. Aí eu já olho assim, eu digo, peraí, tem alguma coisa, está faltando alguém aqui. Aí quando eu vou olhar, eu digo, acho que rolou alguma coisa. Então já é uma forma. A segunda, quando eu encontro alguém que faz muito tempo que eu não vejo, eu não pergunto pelo companheiro ou pela companheira. Eu deixo o barco andar, vou conversando sobre outras coisas e deixo ver se a conversa flui naturalmente, se o papo vem naturalmente. Mas eu não pergunto mais, justamente para evitar esta treta, porque, olha, não tem coisa mais inconveniente para quem recebe a pergunta, como para quem faz, do que essa coisa. Cadê fulano? Acabou. Né? E a pessoa passando, né, passou com tanta dor, e aquilo é como se colocasse o dedo, muitas vezes, na ferida, né? É uma pontada ali. Parece que você pega uma agulhinha e fica mexendo justamente no pontozinho de dor. Né? Aí que faz muitas vezes uma pessoa coloca no Instagram, eu estou feliz, eu estou maravilhosa, se acabando. Estou maravilhosa, estou não sei o quê, estou viajando, estou indo não sei para onde. Aí é que tá, é que a fuga disfuncional. A gente precisa encarar essa tristeza. Eu estou chateada, eu estou triste, curtir aquilo mesmo. Às vezes conversar com alguém que possa escutar, uma amiga que, né, que está triste, botar a lágrima para fora, aceitar que isso acontece. Essa entrar, muitas vezes a gente não quer aceitar, porque para poder aceitar a situação, realmente isso aconteceu, não tem volta, é lidar com a dor, lidar com o sofrimento. Então a gente fica dizendo não. E aí você vê relacionamentos do puxa e encolhe, vai e volta. Vai e volta, várias vezes indo e voltando. Porque quando chega na fase, depois que a gente diz, não está acontecendo, eu tento barganhar. Olha, vamos ver se retorna. A mente não aceita, a gente mesmo não aceita, e eu vou tentar fazer acordo. Para que eu possa mudar, eu vou mudar. Ou busca o outro e diz, veja se você pode mudar, vamos fazer um jeito de mudar. E aí termina voltando por motivos errados. Sabe? Eu vou mudar por causa de você. Eu estou fazendo essa concessão para você e depois eu posso cobrar, tá? Do que eu estou me centrando, vendo as minhas dificuldades. Então, aí é esse olhar para si. Eu estou vendo as minhas dificuldades que eu levo para o relacionamento. E se eu quero um relacionamento saudável, maduro, eu tenho que buscar realmente essa mudança de dentro para fora. E às vezes a gente não consegue sozinho. E o outro aceita muitas vezes o retorno dentro das imposições do outro por medo. Medo de se sentir só, medo da solidão, entre outros medos, ou a tentativa de resgatar uma falta que não foi ainda saciada. Né? Não está completo, está um vazio e acha que aquela relação é que vai dar o que falta. E fica naquele ciclo vicioso, às vezes metendo violências. A violência, a pessoa vai, vou-me embora, não, mas eu mudo, aceita, volta. Mas é assumir, né? Um compromisso consigo mesmo. Não é com o outro só, não, tá? Mas é primeiramente comigo mesmo, de mudança para si primeiro. Porque enquanto a gente acha que é para o outro, a gente fica achando que está sendo muito bonzinho, né? E a tentativa de voltar pelo medo de estar sozinho é porque a gente não sabe se entrar em contato consigo mesmo. Então, acha que está sozinho é estar separado dos outros, é estar isolado, é estar desintegrado, é não ser mais gente. Aquelas músicas bem, né? Eu sem você, não sei o que fazer, sou um barco não sou ninguém. Um jardim sem flor, né? Então, aquilo bem assim, doído. Então, veja como uma pessoa está fragmentada.
Não tá, né? Então, é diferente de você dizer, tá, eu acabei o relacionamento, agora eu estou só no sentido da relação, mas eu estou com o sentimento de estar comigo mesmo e estou bem comigo mesma, comigo mesmo. Sim, Estou sozinho, mas porque o que acontece? Aí vai para a relação, achando que não vai estar sozinho e fica sozinho, abandonado nos seus sentimentos na relação. Isso é altamente frustrante. é Por isso verdade. tem muita gente que está com outro, mas está só. É E tá aí verdade. os celulares da vida, muita sai o casal e cada um com seu celular. Isso é um exemplo, né, que é demais. Puxa, olha, esse é o melhor exemplo que você poderia dar, porque eu canso de ver isso. Eu canso de ver isso, né? Tirando o fato de algumas pessoas que elas hoje estão literalmente com esse vício, você sai muitas vezes com uma roda de amigos e em vez de viver aquele momento, aquele presente, aquilo ali está o tempo todo no celular e vendo o zap do grupo, dos amigos, de não sei o quê, em vez de estar vivendo o presente, vivendo aquilo que está acontecendo ali, tem também digamos assim, o recurso da fuga, né? É a boa desculpa para fuga. Para não olhar para o outro, né? Não se olhar, não olhar para o outro. Então a gente fica criando os avatares online, né? Vamos dizer assim. Eu me lembrei agora, você estava falando, eu me lembrei agora, é porque o livro está aqui por perto, eu acho que está aqui do lado. Tem um texto de Rubem Alves que fala sobre o retrato. E eu revi ele essa semana rapidinho, e tem um trecho dele que fala assim: as duas pessoas à mesa. Eu olho para ela e não reconheço. Onde está aquela pessoa da foto? Ah, mas na fotografia eu te amo. Mas eu não sei mais se eu amo quem está aqui do outro lado da mesa. É mais ou menos isso. A ideia dele é mais ou menos essa. Sim. Então, o que é que ele diz? Eu estou aqui na mesa com você, mas eu não te reconheço mais. Eu não sei mais quem você é. Mas aquela foto, a foto do nosso casamento, nossa, aquela pessoa eu amo. Aquela pessoa que está naquela foto, que foi imortalizada, aquele nosso momento que foi imortalizado naquela foto, nossa, eu amo aquela pessoa eu reconheço. Mas essa pessoa que está aqui na minha frente eu não reconheço. E eu acho que alguns relacionamentos são muito isso, né, Cris? A gente passa a desconectar um do outro, a gente passa a viver tanto, digamos assim, as nossas idiosincrasias dali dentro do relacionamento, são tantas feridas que cada um de nós traz para um relacionamento, que quando a gente literalmente não constrói um relacionamento de troca, de diálogo, quando a gente não observa também a necessidade do outro, e o outro não vê a nossa necessidade, a gente começa a criar artifícios, digamos assim, os emojis, de sobrevivência para que doa menos. Né? Até um ponto que não dá mais. São as fugas, não é? Então, e aí fica esse relacionamento, como chama para inglês ver, vamos dizer, para Instagram ver, né? Então a gente precisa dar uma olhada para isso. É isso mesmo que eu quero para mim? Será que eu não posso começar a fazer diferente com essa pessoa aqui e dizer olá, prazer em te conhecer de novo, né? Não é? Para que possam definir junto o que querem da vida. Porque eu não vou ter totalmente aquilo no outro que eu gostaria de ter. Não vai dar, o outro não vai dar conta. E a gente também não vai dar conta dele dar tudo o que ele precisa, tá? A questão é que nós temos como a gente buscar em nós mesmos a capacidade de se alimentar, né? De se amar, a partir da autoaceitação. Sabe? Certo. É nisso aí, né, que quando a gente, na relação que começa a ver, barganhar, dizer que não quer ficar só e tentar, pelo amor de Deus, volta para a relação e aquela coisa toda, vai para o celular, aí fica perseguindo, né, stalkeando, né, o nome agora que dá, stalkeando, sai com os amigos, mas ao mesmo tempo fica no pé do Instagram do outro para ver o que tem, o que não tem, se magoando, né, continua com aquela dor ali em retroalimentação, aí quando vê que não dá mesmo, aí entra na depressão.
Aí começa a se afundar, a culpa é minha, eu sou uma pessoa derrotada, não consegui manter a relação, eu sou uma pessoa que não merece amar, não mereço ser feliz, eu escuto muito, não mereço ser feliz, aí mistura o medo com a angústia em relação a outras relações, e junta a história e os fantasmas vêm todinho junto, às vezes a gente precisa partir para uma psicoterapia, para ajudar, né? Para mudar isso aí. E qualquer cheiro, qualquer lugar, qualquer música, qualquer ambiente é fulano. Me lembro de fulano ou fulana. E isso é um sofrimento atroz que precisa se Uhum. liberar. Né? A partir desse não para essa situação, dá sim para si, para outras possibilidades na vida que tem ainda muito a aprender e a vivenciar. Aí eu quero falar dessa parte, dá sim para você. Como recomeçar? Recomeça a partir do momento que a gente começa a aceitar a situação. Uhum. Tá? Porque aí cria um liame de dor com aquele. E isso aí é como se tivesse, metaforicamente falando, colocado grilhões nos pés, com aquelas bolas de ferro pesadas, a gente não se liberta. Então, é Sim. preciso que a gente diga agora, eu vou olhar para essa situação como um aprendizado. Pode ter sido que eu errei algumas situações, eu posso sim, porque eu sou humano, sou humana e posso errar ainda. Só que eu posso me responsabilizar pelas atitudes que eu não deveria ter tomado e como responsável que eu sou, eu não vou mais buscar fazer isso, porque pode levar ao meu próprio sofrimento, não só do outro, mas o meu também. Uhum. Então, quando a gente começa a aceitar a situação, na realidade que não pode mudar, né, começa a se libertar dessa dor. Começa a olhar novos horizontes, começa a olhar novas possibilidades, porque nós não só temos a área amorosa na nossa vida. Né? Se a gente for olhar Sim, aquele gráfico pizza, né? Que a gente vê sim, a roda da isso. vida, né? A gente tem várias outras áreas que a gente pode crescer e abrir novas oportunidades para outros relacionamentos, se a pessoa desejar. Então, aceitar a condição atual de que não é mais um casal, que agora a gente vai cada um seguir a sua vida, que às vezes o que liga ainda, né? Porque tem filhos em comum, então aí é preciso ter, né, toda uma organização para as mágoas. Aí que tá, a questão é quando não há o divórcio emocional, tá? Sim. Aí começa quando o outro tem um novo parceiro pronto para a confusão começar, e às vezes boicota a criança na ida, às vezes começa todo isso levando a maior dor para si, para aqueles que amam, que nesse caso são as crianças ou adolescentes, então faz isso e não percebe. Então, para começar, primeiro começar a aceitar a situação e dizer, tá, agora eu vou aceitando essa situação, me conhecendo, vendo como é que eu estou me sentindo que eu estou triste, que eu estou chateado, mas eu posso mudar através das minhas escolhas. E colocar o ex no passado e não trazer ele no seu dia a dia, dormindo ali com você, almoçando ali com você, viajando com você, no trabalho com você. Uhum. Cada um segue com a sua vida. E isso é preciso ter coragem, né, persistência e ver que existe vida após a separação, né? Exi- A gente ri assim, porque é engraçado a gente ter que dizer isso, né? Existe vida após o término de um relacionamento. Porque, principalmente para as mulheres, e aí a gente vai falar de gerações, existe, por exemplo, a geração das nossas mães, o divórcio era o escândalo da sociedade. Sim. Era o escândalo da sociedade. Uma mulher que fosse divorciada, ela perdia todas as amigas, porque nenhuma amiga queria botar ela dentro de casa com a história do meu marido. Então, era uma coisa muito mal vista. Hoje, a gente talvez tenha um outro extremo, que é uma banalização do divórcio. Né? Por Sim. qualquer coisinha, não dá mais, não, acabou o amor. Na verdade, o amor não teve nem tempo, às vezes, de ser construído. Né? Nem era amor, era apenas a paixão e a coisa não amadureceu. Enfim. Mas para a mulher, o processo da separação
eu vou desfazer e refazer. Tanto para o homem como para a mulher, esse processo de separação ele pode ser difícil. Sim. Para a mulher, tem muito a ver com uma questão de autoestima, até porque muitas delas são donas de casa, não desenvolveram uma profissão e se veem de uma hora para outra tendo que se virar sozinhas. E para o homem, eu estou fazendo uma inferência, você me confirma se de fato é assim ou não, tá? Nos aparenta que para o homem fica difícil também, porque o homem também tem uma necessidade desse apoio feminino. Tanto que você vê que é muito mais fácil para o homem casar logo em seguida, depois de uma separação, arranjar logo uma namorada, do que para a mulher. Tem mulheres que ficam sozinhas durante muito tempo. É isso mesmo? E é interessante no sentido de que a nossa cultura, tá? Pelo menos, né, tá mudando, né? O homem agora está mais participativo, né? Compartilha muitas questões do cuidado com os filhos, dividindo algumas tarefas domésticas. Tudo isso está ajudando muito a cada um perceber que ela, por si só, pode administrar um lar, pode estar sozinho, entre aspas, sem estar sozinho. O que Isso. acontece é que ninguém gosta de se sentir só. É verdade. O que acontece é que a mulher, o homem, por uma questão cultural, diz: eu preciso de uma mulher para cuidar de mim, no sentido da mãezinha, sabe? Do Uhum. cuidado maternal, fazer a maternagem. Todo mundo é bom, né? Sentir, né, alguém maternal junto com a gente. E aí, por ele ser, às vezes, dessa cultura, principalmente a nordestina, de que eu sou aquele homem que tem uma mulher da qual eu sou provedor, do qual eu consigo fazer uma família, pode não ter dado certo com essa, mas agora com essa aqui eu vou mostrar que consigo, dependendo de cada situação, né? E a mulher, não é que ela não tenha mulher que venha fazer isso também, não é que não Sim. tenha, mas a mulher muitas vezes, pela própria cultura, eu agora vou viver a minha vida, eu Uhum. agora vou fazer o que eu quero. E aí eu vou viajar, eu vou sair com as amigas, eu vou fazer um curso, eu vou cuidar de mim, vou fazer uma cirurgia plástica, vou para academia, tá? É diferente um pouco, mas cada um vai buscar os recursos da qual se sente que agora estou livre para fazer o que eu gostaria que eu não podia, ou para mostrar que agora eu faço o que eu queria. Uhum. Aí modifica um pouco com a questão também cultural e de que o homem, você pode ver homem fazendo também isso e mulher também, né? Sim. Casando logo em seguida, mas a tendência é mais esse tipo de comportamento, né? Sim. Gente, Olha, estamos aqui na nossa reta final e eu queria saber qual é a mensagem que você deixa para quem estiver nos assistindo agora, que está no fim do relacionamento, terminou agora há pouco, ainda está se sentindo perdida ou perdida, perdido ou perdida. Que mensagem, que dica você poderia deixar para essa pessoa? sim. Olhe para si, reconheça-se e aceite-se. Aceite-se como você é. E busque realmente, dentro de um relacionamento, caso você sinta que é o momento, ser o que você é, sem se anular, mas buscando falar através de uma comunicação clara e escutar com o ouvido do coração também de forma empática. Buscar dar um tempo, muitas vezes, diante de uma situação difícil, e se afastar e dizer o que eu poderia fazer de melhor para realmente ajudar essa situação. Buscando em cada momento refletir antes de agir, evitando a impulsividade muitas vezes na hora do afeto, mas buscando a partir do momento, se a gente acabou de ter um relacionamento, olhar primeiro para si. Porque quando a gente muda esse olhar interior, em que a gente se vê, se percebe que existe sim muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas tem muita coisa boa e que a gente merece sim ser feliz, a gente abre esse olhar para escolhas mais amadurecidas.
qualquer outra, de qualquer área. Então, ame-se primeiramente, porque o outro só ama a gente a partir do alto amor que nós temos por nós mesmos, lógico, né? É isso. Cristiane Ossur, muito obrigada pela tua participação aqui no Papo de Psique. Muito obrigada mesmo. Espero que volte em breve. E aqui agora passa aí para o pessoal como é que o pessoal faz para lhe encontrar, né? Qual é o seu Instagram aí, Socorro? O meu Instagram é cristiane.ossur, como está aí, né, na telinha, .psi. Fica à vontade que lá tem meus contatos e vocês. Ficarei muito feliz em escutá-los, recebê-los e poder ajudar. É isso aí. Eu quero agradecer novamente o carinho e a oportunidade de aprender também, porque quando a gente começa a conversar sobre isso, quanta coisa a gente pega, né? Para rever, para levar. Muito obrigada. É verdade. Cristiane, gratidão, muito obrigada também a você aqui conosco. Até uma próxima. E para você que esteve com a gente, muito obrigada. Gostou do conteúdo? Compartilha com alguém que está precisando aí, está no fim do relacionamento, precisando reorganizar as ideias. Muito obrigada. Espero você terça-feira, mais uma vez, aqui no Papo de Psique. Até lá.